Eu não tenho voz nem pretensão de fechar nada, mas eu gostaria de tentar abrir algumas coisas e pensar novos desdobramentos, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente deve continuar. A Shirley já deu a dica, né? Acho que essa conexão Maré Alagados merece continuar. Eu não vou falar nisso, senão eu vou chorar de novo, que nem eu chorei em Alagados falando nisso. Mas, em todo caso, a plataforma Corpo Cidade, ela já existe, ela está aí. A gente já tem um site, tem uma revista, a revista Dobra, que é a Cacá, que é a editora-chefe, o corpo editorial está todo presente, está todo aqui. Eu acho que podemos continuar o debate através da revista, e aí pensarmos como é que vão ser os outros encontros, os próximos encontros, os novos desdobramentos. Com certeza não vai ser como o Corpo Cidade 1, com certeza também não vai ser como esse. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para digerir. Eu pessoalmente tenho minha saúde para recuperar, mas eu acho que o que nós estamos tentando fazer aqui juntos e há 7 dias em 2 lugares diferentes e com experiências completamente distintas também, e com várias pessoas diferentes. O público que estava no Rio não é o mesmo daqui, o que estava na Maré também não é o mesmo do Rio, de Alagados, de Salvador, enfim. E também aqueles que estão de alguma forma participando remotamente pela transmissão na internet, pelas redes sociais, etc. Eu acho que o que a gente está tentando fazer aqui é de fato uma construção coletiva de um espaço público, e aí eu não acho que seja uma especulação, eu acho que é de fato uma construção de um espaço público que está tentando incorporar os dissensos, está tentando manter as tensões, e possibilitar, de alguma forma, uma reconfiguração processual dessa partilha do sensível hegemônica. É isso, obrigada. Bom, depois da minha última intervenção, minha bateria está um pouco descarregada. E aí eu termino fazendo uma provocação. Eu acho que a provocação, parafraseando Spinoza. Você sabe aquilo que poderá o corpo cidade? Entendeu? Isso. Quer dizer, eu acredito que a gente tem agora para pensar como, quer dizer, uma provocação durante 2 anos, quer dizer, que a gente vai fazer... que a gente pode ver que será o quê? O subtítulo não é mais conflito de senso, será corpo sem órgãos, será multidão, será o quê? Então eu deixo essa provocação, muito obrigado, eu fiquei muito satisfeito, me rejuvenesceu. Porque assim, né, quando você entra em contato com vidas, né, energias, você é afetado. Então eu me sinto muito feliz por ter participado desse encontro, e eu estou provocando vocês. Vamos pensar o que é o corpo, cidade pode. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu vou continuar aqui na pista do Pascualino, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário. Tem jeito de aumentar o afiche lá, o cartaz do Corpo Cidade, grande lá na tela? Ele se apagou e eu não queria que ele se apagasse. Eu fiquei pensando, enquanto eu ouvia meus colegas, né, como encerrar o que não deve ser encerrado, né? Como concluir o que deve permanecer inconcluso. E inconcluso, inclusive, porque esse não fechamento é que traz a vida. É isso que traz a vida, né? E aí eu fiquei olhando introspectivamente a imagem do meu caderninho. Este é o meu segundo caderninho, escrito aqui no canto à direita, caderno 2. Lá na minha bolsa tem o caderno 1,
De tanto que nesses 7 dias eu tomei nota, pensei, coloquei coisas com letra grande, com letra pequena, né? As marcas das palavras de vocês estão todas aqui nos cadernos, né? E fiquei introspectivamente olhando esse desenhinho tão pequeno, tão aqui, amarelinho, esse amarelão, esse desenho tão pequeno. E depois voltei e olhei aquele grande. Comparem, por favor, um e outro. Comparem. Aquele grande a gente olhou durante 7 dias. Eu aposto que a Cacá, que foi a nossa designer, foi a Clara e as duas, tá? No processo de trabalho, provavelmente fizeram primeiro a capa. E depois, por alguma razão, e se não for assim, vamos tornar isso ser verossímil. Eu só quero dizer o seguinte, eu fui vendo a expansão desse pequeno corpo aqui, nesse amarelo grande, e o contrário lá naquela tela, aquelas manchas enormes, né? E o amarelo ficando quase como resíduo, né? E eu venho trabalhando muito, e aí pensei numa outra frase, que eu acho que a Cacá me contou de uma palestra que ela ouviu aí, com uma entrevista com a Vera, que infelizmente não está conosco, né? Sobre um trabalho, O Céu que Nos Observa. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho criado uma metáfora para entender esse tempo de multiplicidade, esse tempo de incerteza, esse tempo onde a gente fica muitas vezes duvidando das nossas ações, se elas são afirmativas, se elas estão, ao contrário, muito apagadas e entorpecidas, né? E eu tenho olhado muito os céus. Eu peço desculpas se eu vou falar disso para alguém que já me ouviu, né? E eu venho criando uma espécie de metáfora para as minhas próprias ações, para as nossas ações coletivas, que são as nebulosas, né? Hoje em dia, nebulosa é um conceito da física e que diz respeito a certas configurações dos céus, mas eles mostram isso em pontos fixos. E a origem latina, eu quero saber quando é que a física tomou essa palavra do latim, né? Porque nebulae significa nuvem, e nuvem é movimento, né? Nuvem junta, nuvem condensa, nuvem turbilhona, nuvem desagrega, nuvem agrega, né? E eu tenho achado a metáfora das nebulosas. Agora eu vou brigar com os físicos, estou com uma reunião assim marcada lá no Museu de Astronomia para pedir para eles me ajudarem a entender quando é que eles fixaram o que deveria ser móvel, né? Eu tenho um amigo que já me mandou 20 configurações de nebulosas, mas não importa, elas são sempre congeladas, né? E aqui, de novo, por uma incapacidade logística, a gente vai com uma pequena nebulosa nos nossos cadernos e uma enorme nebulosa lá na tela, né? E as falhas, as superposições significam consensos, dissensos, convergências, divergências, que eu acho que ao longo esses 7 dias, nas nossas conversas, ficam no ar, né? Agora, o que eu continuo sentindo lá dentro de mim, primeiro, que talvez, além de pensar e olhar no céu e pensar nas nebulosas, talvez a gente devesse resgatar a noção de ensaio, né? Não a noção de tese, hipótese, antítese, mas a noção de ensaio. Quem tiver bibliografia sobre isso pode me dar, porque eu estou ali com Adorno, estou só com 2 ou 3 coisas, estou com o meu querido Montaigne, que foi onde eu mais atrás achei o uso dessa palavra, né? Mas a noção de ensaio, né? E a noção de ensaio para as nossas próprias ações, né? Quer dizer, eu acho que o ensaio mostra um gênero de ação que não vou falar uma hipótese, porque é um contrassenso, né? Mas é um movimento, é um movimento, né? E aí também me lembrei de uma outra coisa, só para terminar, mas que eu queria dividir com vocês, é que diante de tantas perguntas que eu acho pertinentes, as perguntas mais universais do Ícaro, como,
as contraposições da Cacá, mas é universalista, as situações estão variadas, né? Eu fiquei pensando assim, já é. Tem uma gíria lá no Rio, quando você vai falando uma coisa que as pessoas já sabem, né? As pessoas vão te cortando e vão falando assim, já é, né? Talvez a Aline, minha aluna querida, né? Então, já é, tá? Já é. Tenhamos só confiança em nós mesmos. Obrigada. Demorou. Bon, moi je voudrais simplement commencer par remercier Fabiane, Paola et Margaret de m'avoir permis de participer à cet événement Corposidage et de me baigner, je l'avoue parfois de façon un peu difficile, dans des formes d'expériences urbaines particulières et dans des discours que j'ai trouvés à la fois très hétérogènes et très denses. Ela queria apenas agradecer a coordenação do evento, por tê-la colocado assim, mergulhando diante de formas de experiência urbana densas e em falas, e em discursos muito heterogêneos, mas igualmente densos. Et je voudrais également remercier et m'excuser un petit peu auprès des personnes qui, de façon très patiente, ont fait la traduction pour moi de certaines conversations que j'avais beaucoup de mal à comprendre. Ela queria agradecer também as pessoas que ajudaram ao longo desses dias, pacientemente, ao lado dela, fazendo as traduções de diálogos que às vezes ela não poderia compreender. Mais je voudrais aussi vous faire part d'une interrogation qui me traverse depuis le début de cet événement et qui prolonge probablement le propos de Cacá tout à l'heure, qui n'est pas une provocation, mais qui est plutôt une invitation. Mas ela queria dividir conosco algumas questões, um questionamento que ela fez a respeito de uma provocação de Cacá que e que é mais um convite do que uma provocação. Et qui s'adresse à nous, les personnalités du monde académique. E que se dirige, sobretudo, a nós, personalidades, entre aspas, eu colocaria, do mundo acadêmico. Comment pouvons-nous tirer parti de ces opportunités que nous offrent des événements comme Corposidage? Como podemos extrair benefícios de acontecimentos como esse do Corposidade? Comment tirer parti d'expériences de terrain qui peuvent parfois être déstabilisantes dans le sens où elles peuvent remettre en cause à la fois nos protocoles méthodologiques et nos présupposés théoriques? Como é que poderíamos, então, repensar certas experiências de campo que colocam e questionam os nossos próprios pressupostos teóricos e metodológicos? Pour sortir effectivement des discours génériques, des discours parfois universaux ou dualistes que nous produisons de temps en temps sur le monde contemporain et son évolution. Sobretudo em relação a uns discursos muitas vezes universalistas e genéricos, genéricos que temos, e dualistas, eu sabia, mas não sabia se era dicotômico ou dualista, que temos em relação ao mundo contemporâneo. Bom, fica essa pergunta. Vamos lá. Eu queria dizer que esse pessoal do Corposidade é terrível, porque no domingo eles me pegaram de surpresa dizendo que eu ia ter que participar da mesa.
Eu fiquei bebendo até mais tarde para ver se eu relaxava e acho que não funcionou. A minha fala na segunda-feira foi um tanto atrapalhada. Eu acho que eu perdi 1 quilo atrás daquela mesa de tanto que eu suava. E agora eles me pegam de novo para estar aqui. Queria dizer que meu corpo está completamente afetado de experiências positivas, que contribui para que o meu corpo cada vez fique mais ereto, mas não um ereto arrogante, e não de certezas, mas muito pelo contrário, de construções e de incertezas. E aí vou dizer que o público acaba se misturando com o meu privado, porque eu amo muito o que eu faço, e para mim é muito emocionante estar aqui, porque eu nunca pensei em estar aqui. Não, e aí falo isso não de uma forma carente, que as pessoas olhem assim, olha, as pessoas da favela são carentes, porque eu acho que ninguém é carente, como diz o meu amigo Jailson Silva, o cara que é classe média, que tem um Gol, ele é carente porque ele também sonha em ter um Honda, então a gente precisa desconstruir essa ideia de carente, mas pelas possibilidades, assim, porque, de certa maneira, o universo das pessoas dos espaços populares, eles são meio que limitados, assim. Eu vim de uma família minimamente estruturada, né? Como questionou uma professora de dança um dia desse, nesse encontro, falando que as pessoas dos espaços populares não tinham objetivos, não tinham sonho. A gente até tem, a gente só não sabe ao alcance disso, né? E fico feliz porque, na verdade, quem me oportunizou tudo isso foi a instituição que eu trabalho e que eu me dedico, que eu tenho muito, muito amor em trabalhar, porque ela me oportunizou voltar a olhar para o lugar onde eu moro de uma outra forma e me oportunizou olhar para a cidade onde eu moro de outras formas e conhecer outras cidades. Espero que a minha fala confusa tenha contribuído para vocês, que vocês tenham construído um pouco o olhar sobre a favela, que vocês estejam todos confusos o que é a favela da Maré, o que são as favelas do Rio de Janeiro, o que são os alagados, e queria agradecer a esse corpo e aquele corpo que está aqui, que me levou para conhecer o restante da cidade, que é a Mini, Clara, Ícaro, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, Mariane, Diego, Clara, aquele menino que está lá que eu não lembro nunca o nome, eu sou jovem, mas eu estou ficando horrível de memória, Diego, e é todo mundo que teve comigo nesses últimos tempos, porque eu fui recebida tanto por esse corpo, por aquele corpo, de uma forma muito carinhosa, assim. É a primeira vez que... Não posso falar que é a primeira vez que já estive em outros lugares, assim, em que eu não me sinto um bicho no zoológico, onde as pessoas ficam me fuzilando com um monte de perguntas do que é esse lugar, mas muito numa ideia de construir. E acho que isso que me alimenta, né? Na verdade, às vezes a gente está na maré lá um pouco isolado e pensa em desistir, sabe? O mundo não melhora, as coisas que a gente faz não têm impacto. E quando a gente vem para cá, para Salvador e para outros lugares, a gente vê um monte de gente jovem, gente que já é idosa, espera um dia chegar como você, Pasqualini, com 82 anos e com esse vigor, né, fazendo as coisas que você faz, porque você só faz isso porque você acredita em um outro tipo de sociedade e de corpo, né? E espero que a gente continue essa parceria Corpo Cidade Redes. Eu fui no banheiro rapidinho e falei assim, nossa, vontade de levar esse corpo todo para o UFRJ, porque está mais perto da maré, e aí o diálogo fica muito mais fácil. Mas acho que pela forma como a gente construiu, como a gente se tocou, isso é possível mesmo à distância. É agradecer mesmo. Muito obrigada. Bom, sobrou para mim o final dos finais, que é sempre assim, em primeiro lugar, queria dizer, óbvio, que a gente passou esse tempo todo junto, pensando um monte de coisa, refletindo sobre uma série de coisas e, inclusive, vivendo momentos e situações, algumas difíceis, algumas mais fáceis, outras que fizeram a gente pensar se isso vale a pena, se não vale a pena, até querer desistir no meio do caminho, muita exaustão, muita canseira, muito tudo, mas que tudo isso, no fundo, faz parte da escolha, da opção, né, como diz a gente vem dizendo toda hora, da opção, ser um ato político, mas da opção mesmo de ter tomado para si
a função de mobilizar isso tudo e providenciar que isso aqui aconteça, porque a gente não fez isso sozinho. E nesse sentido que eu preciso, óbvio, começar em primeiríssimo lugar a agradecer ao pessoal do programa Cultura e Pensamento. Eu estou rindo porque eu me lembro quando foi aprovado o projeto, o aviso que eles me deram foi o seguinte: olha, tudo bem, é maravilhoso, mas só para te avisar, o apelido desse programa é Tortura e Sofrimento. Que é o apelido que eles próprios dão para esse programa. E eles dão esse apelido porque eles sabem o que significa você receber um apoio desse e conseguir realizar o que você se propôs a fazer com esse apoio. Então, eu acho que desde maio, quando a gente soube mais ou menos a pré-seleção, e depois em agosto, quando nós tivemos a resposta da seleção, lá dos 8 projetos, que a gente vem nesse processo de tortura e sofrimento para conseguir fazer isso tudo que a gente fez aqui esses 7 dias, né? Mas eu preciso agradecer mesmo porque, primeiro, pelo formato da coisa, deles terem acolhido esse formato, disso ter se encaixado direito com aquilo que são as propostas deles, e a gente conseguir fazer isso. E preciso dizer, inclusive, em termos de financiamento, prestação de contas, tudo super mais simples, com muito mais flexibilidade e mobilidade, que facilita o trabalho de todo mundo que vive de financiamento e sabe a dificuldade que é. E é importante também frisar o apoio deles, porque, embora vocês todos saibam que todos vocês, a maioria de vocês, na exceção de poucos aqui, vieram de universidade, são professores, estudantes, pesquisadores, e todos nós professores, pesquisadores, e isso faz parte do nosso projeto de pesquisa, isso é uma maturação do nosso projeto de pesquisa, isso é um aprofundamento das metodologias de pesquisa que a gente vem trabalhando nos 2 grupos de pesquisa, sobretudo o Laboratório Urbano, o da Margarete lá no ProURB, o nosso aqui na Escola de Dança, que é o Labsat. A gente vem, e outros tantos que se acoplaram e se juntaram a isso. Não posso dizer que o Cena 11 não é um grupo de pesquisa, que é o que eles fazem há muito tempo, a própria Lia Rodrigues, enfim, todos os grupos de pesquisa envolvidos nisso. Apesar de tudo isso, a resposta que nós tivemos ao pedido de apoio da CAPES, que é a Agência de Financiamento de Pesquisa do país, das universidades brasileiras, é que este evento não demonstrou capacidade, não foi capacidade que eles usaram, não demonstrou potencial de fortalecimento ou contribuição para a pós-graduação. Então, eu estou dizendo isso para vocês, que é para vocês saberem em que mundo nós vivemos. Faz parte desse mundo a gente estar na universidade, discutindo com gente de universidade sobre pesquisa, para pesquisa, alimentando pesquisa, e, no entanto, ouvir da agência de pesquisa principal do país que o que a gente faz não tem ressonância na pós-graduação brasileira. Faço questão de deixar isso muito registrado e público. O segundo grande agradecimento que a gente precisa fazer, óbvio, são as instituições que nos suportaram, né? Suportaram mesmo. Deram o suporte e nos suportaram, porque a gente também pentelhou bastante essas instituições. A UFBA, Universidade Federal da Bahia, especialmente a Faculdade de Arquitetura e a Escola de Dança. A FUNSEB, em várias instâncias, na diretoria de espaços, no próprio Centro Cultural de Alagás, na diretoria de dança, que o Alexandre, inclusive, está aqui, que foi uma grande coincidência, além da instituição nos apoiar, a pessoa que está representando a instituição também desejar fazer parte e se engajar como um dos participantes, e isso muda tudo, eu acho, nas configurações dos pactos que a gente faz aqui institucionais. Em terceiro lugar, em outras instituições são, claro, a Redes da Maré, o trabalho que a Jamira faz lá, e a pessoa da Chile, a Eliana, todo mundo da Redes da Maré, a Jamira e todas as colaboradoras dela no Centro Cultural de Alagados. Preciso agradecer muitíssimo aos nossos debatedores pela disponibilidade, porque é muito difícil para essas pessoas todas que trabalham em lugares muito diferentes, que têm uma agenda dificílima, com não sei quantos compromissos no final do ano, de encerramento de semestre, orientação, defesas, qualificações, não sei quantos pareceres para enviar até não sei quando, todas as dificuldades que todos eles têm. Pasqualina foi dormir ontem às 3 horas da manhã fazendo um parecer para entregar hoje às 8 horas da manhã e estar aqui às 9 horas da manhã. Então, tudo isso que todos eles tiveram que fazer com as suas vidas profissionais e pessoais para conseguir
fazer acontecer esse Corpo Cidade. E, inclusive, agradecer aqueles outros debatedores que estiveram presentes no Rio de Janeiro e que, por diversos motivos, alguns pessoais particulares e outros tantos fruto do próprio debate, chegaram ao seu limite e não puderam estar presentes aqui, não desejaram ou realmente não puderam, foram impedidos de estar presentes aqui em Salvador, que é Ana Clara, Glória, Ronald e Vera Palamin. Então, essas 4 pessoas que nos fazem muita falta no projeto todo, na discussão toda, mas que foram bastante colaboradores até o momento em que puderam estar. Preciso agradecer muitíssimo a nossa equipe, que é uma equipe, como todos vocês perceberam, óbvio, de voluntários, de estudantes, não é de ninguém, nenhum deles é especializado no que está fazendo, ou em Câmara, ou em secretaria, ou em nada disso. No entanto, todos eles tiveram a disponibilidade enorme de tentar cumprir um papel que para eles também é novo, e que para a gente era novo, ter que coordenar aquela atividade, também não sabia o que pedir, qual é a diferença de ter um secretário ou um produtor, como é que a gente pede uma coisa para o Ícaro e não para o Diego, é melhor pedir para a Mini, é melhor pedir... Como é que era até a organização dessa equipe toda, né? Mas que são nominalmente mesmo. É a Mini, Ícaro, Diego, sobretudo esses 3 que foram muito, muito fortes para dar esse apoio todo. O Pedro na Secretaria-Geral. O Felipe, que é o nosso colaborador, assim, é o grande viabilizador daquilo que a gente mais fala toda hora, que é a possibilidade da democratização desse trabalho aqui, dessa experiência, porque é ele que está conseguindo fazer com que todas essas imagens aqui sejam de fato transmitidas. É ele que seleciona as imagens que são transmitidas, é ele que faz essa edição ali na hora, e ele está ali de plantão o dia inteiro, super atento àquilo que ele está fazendo. E ele é estudante de Belas Artes, o que nos garante uma capacidade de escolha e de opções, né, de corte e tudo mais, que muito nos tranquiliza e que muito nos alegra de ter essa contribuição, essa ajuda. Ele, inclusive, deu uma de VJ para quem estava esperando lá nas transmissões, enquanto não tinha transmissão. Ele ficou ali explorando todas as possibilidades daquela maquinaria toda ali para fazer umas brincadeiras de imagem, justamente para não tornar aquilo desagradável ou chato para as pessoas que estão ali vendo. Ao CPD da UFBA, que é também tecnicamente o que nos garantiu isso, com seus problemas, mas garantiu. E a gente precisa agradecer, assim, me deitando no chão, a Ritos Produções, que são essas 3 pessoinhas que vocês viram aqui o tempo todo, que é o Leonardo, a Fernanda e a Renata, que a gente, quando termina esse evento, a primeira coisa que a gente pensa é a gente vai ter crise de abstinência da Ritos, porque vai ser o nosso maior problema daqui para frente, porque toda a capacidade que esses meninos, eles sim profissionais, né, porque eles são a equipe profissional junto da gente, sempre rindo, sempre light, né? Sempre aí calmamente tranquilos, serenos, muito gentis com todo mundo. E a Fernanda especificamente aí nessas câmeras e tal, a Renata enlouquecida até de madrugada, toda hora passando imagens e postando coisas no Facebook, fazendo toda a comunicação da gente para fora, era ela que fazia e passava adiante e se comunicava e respondia e colocava. O Léo, nesse suporte geral na administração aqui de tudo que acontecia, tudo que foi possível, tudo vans, vocês não sabem, eu sei que vocês sabem, mas é a quantidade de coisas que a gente vem tentando organizar desde agosto, a quantidade de planilhas que ele imprimiu e tabelas que ele fez e imprimiu, assim, isso dá é um livro fenomenal, é uma bíblia de coisa, é realmente impressionante. E que, de fato, se não fosse isso, a gente não teria conseguido fazer toda essa administração do dinheiro, toda essa coisa arada. Preciso também agradecer aos nossos provocadores, porque os provocadores terem aceitado o desafio de enviar provocações e não suas ideias já formuladas, também já demonstrou para a gente o seguinte: bom, a gente lançou uma provocação, né, uma abertura, vamos ver se tem eco. Podia não ter, e teve. O fato de ter tido resposta, das pessoas terem se interessado em mandar esse formato, não reclamarem até acharem ótimo, que pode ser um formato qualquer e que não foi editado, que não foi corrigido, não foi revisado o texto de todo mundo e foi colocado em ordem alfabética para não ter hierarquias e coisas assim,
tudo isso só mostrou para a gente que a gente não está pensando sozinho, que essas ideias, essas propostas de formato, de dinâmica, essas inquietações, essas insatisfações com os modelos e com aquilo que já existe, a gente encontra ecos em outros lugares e às vezes em lugares que a gente não imaginava. Então é super importante sempre lançar isso, porque quando aparece o retorno, a gente vê, olha, isso é uma atribuição de responsabilidade, então agora a gente tem que fazer. E aí a gente, então, cria coragem, sai buscando as condições para conseguir fazer e dar dar lugar para esse eco fazer virar materialidade. E esses provocadores, não só porque mandaram essas provocações, mas porque nos permitiram, com essas provocações, mobilizar mais ainda aquelas inquietações que já eram as que nos fizeram fazer o evento e promover o evento e tudo mais, durante as nossas experiências, que foram fechadas, que os provocadores não participaram, mas que essas experiências e depois a articulação aqui com os debates de todo mundo. Preciso dizer que os ouvintes também é uma outra categoria, digamos, é um outro modo de participação que a gente conseguiu acolher aqui também, que são não só os participantes pela internet, que estão ali mandando coisas lá para as coisas de redes sociais que eles estão coordenando, o Twitter e o Diaba 4, mas porque terem achado importante, apesar de ter a transmissão ao vivo, achar importante vir até aqui, estar com as pessoas, participar do debate, ter esse momento até da construção ao vivo aqui do debate todo, que era justamente essa ideia inicial que a gente propôs, um debate que se autoconstruísse. E autoconstruísse pelo quê? Não por nada prévio, mas que a gente fosse aos poucos construindo a matéria que seria debatida. Então a gente conseguiu fazer isso um pouco nas experiências, outro tanto aqui todo mundo junto, outro tanto durante a própria organização, que a gente mudou, foi rearrumando, recolocando para comportar tudo isso. Sobre isso eu preciso dizer também que eu peço desculpas por todas as chatices e todas as coisas, os momentos de autoritarismo mesmo, de tirar o microfone, de recolher e controlar o tempo e não sei o quê, porque às vezes alguém tem que cumprir esse papel, porque senão a gente não sairia daqui nunca, e às vezes, claro, acaba caindo na mão de quem está ali coordenando e eu tive que cumprir esse papel de ser a chata, a desagradável. Então eu peço desculpas aos que se sentiram ofendidos ou agredidos por isso, mas espero que entendam, porque no fundo a gente teve essa talvez não é nem a ousadia, mas essa petulância de achar que poderíamos ter, sei lá, cerca de 100 pessoas, 100 e tantas pessoas, além de todas aquelas que já participaram da experiência, todo mundo participando equitativamente, todo mundo sem disputa de tempo, e a gente com pouco tempo de debate para poder fazer isso. E, por fim, uma coisa que eu gostaria de dizer, que é um pouco em torno de uma coisa que a Isaura comentou na provocação dela, sobre essa relação entre dança e arquitetura. Porque eu já tinha sentido no Rio de Janeiro, quando a Lia Rodrigues me perguntou, que coisa curiosa, não tem aqui ninguém de dança, nem nos debates, e nem na experiência tinha o grupo de dança, né? E eu e alguns estudantes, né? Tiago e tudo mais. Mas participantes, inscritos e enviando coisas e lá no debate, não tinha ninguém de dança, das pessoas que a gente conhece, coreógrafos, dançarinos, lá no Rio de Janeiro. E aqui em Salvador, a gente já sabia que seria diferente, claro, porque a escola de dança está aqui e é mais fácil até para quem está aqui participar e estar presente, mas eu acho que isso tem várias outras implicações que valeria a pena de discutir, mas eu queria dizer o seguinte, que eu também ouvi várias vezes as falas dos nossos próprios debatedores, um tanto, não digo em tom de reclamação, mas quase que de reivindicação, como é que nós ainda pensamos o corpo de forma dualista, como é que nós ainda não incorporamos, até essa ideia, né, de incorporar o corpo no discurso da cidade ou na própria cidade, como é que ainda não foi feito isso? E o que eu queria dizer é que eu acho que talvez a gente não tenha percebido, tenha sido até sutil dessa maneira, mas está mais do que incorporado. E eu acho até que não é à toa que a gente, quando foi delinear o formato desse projeto todo, a gente justamente colocou como provocações iniciais para o início dos trabalhos, justamente 2 trabalhos coreográficos. Então, acho que o que a gente tentou colocar ali e deixar claro é que a gente sabe que em dança, porque o que a dança é, como modo de fazer, como modo de organizar as ideias no corpo, de construir alguma coisa, compor coisas, compor ideias, a composição de ideia e a própria formulação disso no corpo,
é um tipo de processo que a gente que faz dança sabe que, se refletir sobre isso, nos permite perceber ou até esclarecer uma série de outras coisas que estão acontecendo fora do corpo e que nos esclareceriam melhor até por essa equivalência. E o que a gente tentou fazer foi justamente isso. Foi promover, até ao contrário, partir da dança para oferecer ao campo do urbanismo e ao campo da arquitetura alguns parâmetros que o corpo tem. Todos esses que todo mundo falou aqui várias vezes. Processualidade, a ideia de ensaio que a Margarete acabou de trazer, a ideia de continuidade, a ideia de adaptabilidade. Tem uma série de ideias que estão aqui tratadas, né? A ideia de rede, a ideia de, mesmo o corpo sem órgãos, essas composições todas, essas falas todas que apareceram, na verdade, são todos parâmetros que são, para nós que fazemos dança, muito claros, muito nítidos, muito fáceis de reconhecer e compreender, e que o que a gente percebeu que aconteceu aqui foi justamente o contrário. Como isso começa a ter reverberação em outro campo. E é talvez isso que é a nossa sensação de silêncio, de estar falando sozinho, porque a gente acha que, como a gente ainda não tem essa construção muito bem elaborada, a gente então vai buscar nossos suportes teóricos, né, os ditos suportes, lá, como todos os que fazem intervenção urbana com dança, vão ler o Estética da Ginga, da Paola. Então, estou colocando a culpa em você. Está vendo o que você fez com o seu livro? Mas, enfim, eu acho que, de fato, é um fato isso. A Isaura tem toda a razão, é um fato. E eu não acho estranho, não acho nada demais, eu só acho até interessante como que a gente continua buscando, provavelmente porque a gente de dança ainda não assumiu a devida responsabilidade de cumprir esse papel, de formular isso, de fato sistematizar e, de fato, escrever e colocar isso em pé de igualdade nas prateleirinhas das livrarias e das coisas. Eu acho que é um pouco o nosso papel, não é por isso, não é à toa que a gente criou o primeiro programa de pós-graduação em dança aqui na Universidade Federal da Bahia. E é esse o esforço que a gente está tentando fazer com os poucos alunos que a gente tem conseguido. Agora estamos na terceira turma, é um programa novíssimo. O Alexandre mesmo foi formado por lá, a gente tem vários estudantes de mestrado daqui, então acho que o esforço é justamente esse. O Gilberto também foi formado por lá. O esforço da gente é justamente esse, é buscar uma possibilidade de começar a se dedicar à responsabilidade de, tendo o conhecimento, formular este conhecimento num certo formato teórico que consiga, pelo menos, fazer com que isso seja distribuído para além do espetáculo de dança. Dá para fazer junto? Então, a gente está fazendo junto, justamente. Eu acho que a gente está começando a elaborar junto. Prateleira é a vez. Dá para separar em prateleira. Na verdade... A gente não pode fechar esse evento separando em prateleira disciplinas, separando em prateleira... até minha voz voltou, olha, de irritação. Indignada. Hoje eu comecei com a questão hoje foi ontem, nem me lembro mais. Das caixinhas lá, das gavetas ideológicas, identitárias, desculpa. Agora a gente vai para as gavetas disciplinares de novo. É exatamente isso que a gente está tentando quebrar. Eu acho que a gente não pode pensar em se pensar em prateleira, ela tem que ser todo junto. Mas não foi essa prateleira que eu quis dizer. Eu falei prateleira da livraria, que precisa ter livrinho de dança também. Sim, mas lá são separados. Eu estou falando uma outra coisa. Eu acho que, ao contrário, estou justamente chamando a atenção para isso, de que desde que esse exercício vem sendo feito lá, desde a pré-formulação do Corpo Cidade 1, lá em 2007, quando a gente começou a trabalhar junto mais, que a gente já tinha percebido isso, muitas coisas sendo feitas juntas. Tanto é que a gente escreveu uma porção de coisas juntas. E essa construção conjunta de coisas é que nos interessa, esse exercício de tentativa de construção conjunta, justamente para não dizer a responsabilidade é de dança ou é de arquitetura e urbanismo, mas dizer o seguinte, às vezes, justamente porque aquilo que já está pronto e postulado em algum outro campo e nos satisfaz, parece que nos exime da responsabilidade de também contribuir para isso e também colocar do lado, ou junto com aquilo, se você não tiver oportunidade de colocar do lado, trazer junto com aquilo um tipo de construção própria. É só isso. Eu só queria falar uma coisa que eu não ia dizer, mas porque a Margarete provocou, eu acho que Cacá e Clarinha não vão gostar, mas a imagem inicial
proposta era essa aqui, era o corpo do lado da cidade, do outro é que está na página do meio, e a gente discutiu muito sobre isso até chegar naquela confusão lá que apagou de novo, e nessa pequena aí. E eu acho que se a gente juntou, eu acho que isso desde o início, desde do começo da ideia, esse corpo cidade junto com aquele OC ali, a gente não pode separar mais de jeito nenhum. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria assim, agradecer a oportunidade de ter participado e dizer que acho que esse trabalho que vocês realizaram, que a gente realizou, né, de certa maneira, também é um trabalho de possibilidade de estabelecimento de redes, né, de pesquisas e de pesquisas que têm um foco similar. E como a gente está batalhando, digamos assim, eu batalho muito no Sul por uma quebra assim desse pensamento disciplinar, e também os alunos já estão cansados de ouvir a palavra anti-hegemônico, eles dizem, essa professora só fala nisso. Mas, na realidade, eu acho que tem uma questão que é interessante, seria da gente aproveitar assim, esse caderno, né, que tem toda essa série de endereços e nomes, e manter uma rede de colaboração e de participação e até de conhecimento dos projetos. Eu não quis comentar, mas assim, em 2005, a gente participou do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, com uma plataforma que chamava Efeito de Borda, Subjetividade do Espaço Público, que tratava exatamente dessas questões que a gente está tratando aqui. E acho que, como tudo isso está no site, eu gostaria que a gente deixasse esses textos dentro da biblioteca comum, né, e partilhasse um pouco desse material. E agradecer muito, sim, acho que foi uma oportunidade ótima. O Brasil é um país continental, nós estamos a quantos mil quilômetros separados, né, mas, de fato, eu acho que essa questão que foi proposta aqui, ela reúne realmente uma plataforma de ação muito interessante a nível continental. Só aproveitando a sua sugestão, perguntando o seguinte, uma possibilidade é a gente colocar no site, se vocês todos concordarem, por exemplo, a gente pode colocar os e-mails de todo mundo. Está no caderno, então tá. E o caderno está também disponível PDF. Quem não tiver vindo pessoalmente para pegar, pode pegar, é só baixar no site que consegue. E o livro também vai ser disponibilizado em PDF no site, assim que a editora liberar. Bom, é isso, gente. Obrigada. Até não sei quando, se tem próxima.